você já ouviu falar em contorno da face? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para mais um vídeo exclusivo. O que é o contorno da face? O contorno da face nada mais é do que as linhas que emolduram a nossa face, que fazem, como o próprio nome diz, todo o contorno do rosto. Existem algumas estruturas anatômicas que definem o contorno do nosso rosto, como por exemplo, a linha de implantação do cabelo, a região anterior da orelha, a região do ângulo da mandíbula, essa parte que a gente morde e fica mais intensa, o corpo da mandíbula e o queixo. Tá? O contorno da face tem uma relevância extremamente importante na estética e na dermatologia estética de uma maneira geral, pois o contorno da face define muito sobre jovialidade e sobre algumas diferenças de gêneros. Como assim diferenças de gêneros, Pedro? Diferenças entre o gênero masculino e o gênero feminino. E nós estamos falando tanto do paciente cis, ou seja, aquele paciente que nasceu do gênero masculino ou do gênero feminino, ou o paciente trans, aquele paciente que se identifica do gênero oposto. Né? Por que isso é importante? Porque quando a gente trata o contorno do rosto, quando a gente trata todas essas estruturas, a gente pode fazer um tratamento direcionado, tanto para o paciente cis, quanto para o paciente trans e, obviamente, a depender da sua faixa etária. Mas independente de questões de gêneros, todo mundo envelhece, não é verdade? Então, o processo de envelhecimento ele é sempre visto como uma coisa não muito aceita e por isso a gente quer tratar o envelhecimento. E o tratamento do contorno do rosto ele é muito bem-vindo nessa situação de prevenção e tratamento dos sinais de envelhecimento, como por exemplo, se a gente for seguir toda essa linha do contorno do rosto, é muito comum, repare em amigos ou em você mesmo, que se você começa a ter uma perda desse contorno do rosto, normalmente a gente começa a ter perda dos nossos sinais de jovialidade. A gente começa a ter uma queda da pele, do ângulo da mandíbula, do corpo da mandíbula, que nós chamamos de área do bulldog, a gente vai tendo uma perda de tecido da região do queixo, a gente vai tendo um consumo desse maciço lateral da face, que é a região do zigomático, deixando a nossa face com um aspecto derretido, que nós chamamos de melting face, que é a face derretida, ou também chamada de face cadavérica. Não é um termo muito usado, é um termo meio feio, mas é um termo técnico, né? E como que a gente pode devolver esse contorno do rosto para o paciente? Existem diversos procedimentos, tanto cirúrgicos como procedimentos minimamente invasivos, que trazem de volta esses pequenos volumes e principalmente esses contornos do rosto. Nós podemos, por exemplo, fazer a volumização do arco do zigomático, que é esse ossinho que fica, principalmente quando as mulheres vão fazer uma maquiagem, que fica aquela sombra embaixo, o arco do zigomático fica um pouco mais evidente. Ou então os homens, normalmente os homens têm esse osso zigomático bastante proeminente. A volumização do zigomático, se você olhar o paciente de frente, você consegue ver um certo contorno do rosto um pouco mais acentuado. Um outro ponto muito importante para o contorno do rosto é o volume da mandíbula. Nós podemos fazer a volumização mandibular, principalmente para aqueles pacientes que possuem uma mandíbula pequena ou então perderam esse contorno bastante definido com o passar do tempo. Uma outra região que a gente pode preencher é o corpo da mandíbula e o queixo. E com o que a gente preenche? A gente preenche com alguns produtos dermatológicos específicos, como por exemplo, ácido hialurônico, que é um preenchedor muito utilizado na dermatologia, muito seguro, que tem um tempo de duração de aproximadamente 1 ou 2 anos, a depender do paciente, a depender do metabolismo do paciente. E nós possuímos hoje alguns artifícios extremamente interessantes, como os bioestimuladores de colágeno, ou que as pessoas conhecem como a bomba de colágeno. O bioestimulador de colágeno ou os bioestimuladores de colágeno são um grupo de produtos que são inseridos na nossa pele e ela passa a substituir aquele produto por colágeno, como se a nossa pele comesse o produto e devolvesse
na forma de colágeno. Então a gente acaba transformando o rosto do paciente em um rosto um pouco mais sustentado e com contornos um pouco mais definidos. Se você se interessa pelo tema, não deixe de me procurar, não deixe de consultar sobre o assunto, fico à disposição para dúvidas e sugestões e não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima!